Botafogo dando chapéu no Flamengo? Como assim? Botafogo entra em disputa por jogador do Al Nassr. Meus amigos, pela primeira vez, Boto admitiu o pacotão de reforços antes do Super Mundial. Renovação com Pedro foi travada, tá parada, temos detalhes aí. E Jorginho será anunciado. O Flamengo prepara o anúncio de Jorginho. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro. Simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flávio, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai botar time misto contra o Botafogo da Paraíba. E vamos avançar na Copa do Brasil. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo se preparando para mais uma decisão importantíssima pela Copa do Brasil. Jogo válido aí, né? Pelo início da caminhada do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro jogo lá no Maranhão e agora em casa enfrenta novamente no retorno o Botafogo da Paraíba. Detalhe: o Flamengo precisa apenas do empate para classificar. E com isso, Felipe Luiz esbalça o time misto. Até mesmo que grandes jogadores estão lesionados. É o caso de Eric Pulgar, Alan, De La Cruz, Plata, entre outros. O Flamengo deve entrar com o time misto, vai revezar os jogadores, dando aí cadenciamento e diminuindo a minutagem dos jogadores para que eles possam estar mais bem fisicamente em partidas futuras. Lembrando que existe aí em breve um super torneio chamado Mundial de Clubes e o Flamengo pretende fazer bonito. E com isso, José Boto deu o recado que a torcida mais esperava. Olha só, o Flamengo prepara pacotão de reforços e Boto fala pela primeira vez sobre o assunto antes do Mundial. Pacotão do Mundial. O Flamengo prepara um pacotão de reforços para o Super Mundial e quer contar com os estreantes já na competição. A comissão técnica trabalha para ter Vinha, Plata, Pulgar, Alan e De La Cruz na disputa do torneio internacional. As chances desses jogadores só retornarem aos gramados durante a competição. Isso é informação do Rafael Pablo Rua, coluna do Fla. Só que pela primeira vez aí, o Boto andou falando. Foi logo na zona mista. O Boto disse o seguinte, que o Flamengo deverá contratar, além do Jorginho, que daqui a pouco vou falar dele, além do Jorginho, mais 4 jogadores, que seriam um para zaga, um para lateral direita, um atacante e também aí, se possivelmente, um meia que possa substituir o De Arrascaeta, revezar com o De Arrascaeta no meio de campo. Então o Flamengo prepara o pacotão com pelo menos mais 4 jogadores além do Jorginho. Cita nomes? Por enquanto não, mas a gente sabe que o Flamengo está no mercado e que o Flamengo está procurando. Um desses jogadores seria o ponta esquerda do Al Nassr, de 20 anos, o Wesley, jogador ex-Corinthians, que é visto com bons olhos. Inclusive no começo do ano estava na mira do Botafogo. O Botafogo não conseguiu trazer ele para o lugar de Luiz Henrique. O Flamengo começou as tratativas com o jogador e conseguiu acertar a base salarial com o jogador. Só que o Botafogo entra firme e forte na disputa, tentando dar o chapéu no Flamengo. O que está acontecendo, meu Deus do céu? O Wesley, lá no Al Nassr, ele está escanteado. Lá ele não está sendo utilizado. Com isso, o Flamengo tem a expectativa aí de pegá-lo por empréstimo. Um jogador caro. Hoje, lá para tirar ele de lá, teria que pagar pelo menos 20 milhões de euros. Detalhe, o jogador ainda não mostrou a que veio. Tem um futuro promissor, assim como tem o Matheus Gonçalves, o Lohan, mas ainda não conseguiu despontar desde que chegou ao profissional. Então o Flamengo estuda o empréstimo. O Flamengo fez uma proposta salarial que pagaria metade do salário dele e o Al Nassr a outra metade. O Al Nassr gostou da proposta? Ainda não, nem tem detalhes, né? Não tem nem informação, porque o Al Nassr, na verdade, ainda nem foi contactado. O Flamengo só chegou apenas no jogador e falou que se ele viesse para o Flamengo, o projeto seria de 1 ano, com a renovação aí, opção de compra no final do contrato, se ele bater essas metas, e que o jogador aqui disputaria, além do Super Mundial, disputaria Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então o jogador gostou, e aí falou que pagaria metade do salário e o Al Nassr outra metade. Agora falta contactar o Al Nassr, para ver se o Al Nassr vai realmente querer fazer essa parada. Só que o Botafogo já pensa diferente, quer chegar lá, pagar os 20 milhões de euros e trazer o jogador. Então o Flamengo pode levar um chapéu mais uma vez aí. O
Flamengo dando mole, se o Flamengo deixar isso acontecer. Lembrando que o José Boto é o dirigente profissional que chegou para poder tratar dessa situação aí, trazer jogadores abaixo de 25 anos, com potencial futuro grande, a um valor baixo, e também trazer jogadores mais velhos, desde que se fosse uma opção de mercado, né? Tivesse jogadores livres, né? Fosse uma oportunidade de mercado. Foi o caso do Danilo. Mas até agora ele não conseguiu trazer um jogador jovem num bom valor. Essa vai ser a segunda janela dele e a gente tem que estar atento para ver o que vai acontecer. Mas até agora o que a gente sabe é que as contratações que ele fez aí, Danilo e Juninho, o Danilo já era um veterano de guerra e já sabia o que ia dar. Já o Juninho ainda não vingou até agora e parece que nem vai vingar. E aí tem um outro detalhe aí sobre o José Boto. Desde que ele chegou ao Flamengo, começou as renovações. Teve renovação do Arrascaeta embargada, aí teve a do Gerson concretizada, a do Pulgar foi concretizada, a do Varela está quase concretizada, ainda falta detalhes. E agora quem estava em fase de renovação também é o Pedro, só que o contrato do Pedro é mais longo. Aí o que aconteceu? Ó, renovação travada. Flamengo informa empresários de Pedro que não vai renovar agora. No entanto, ainda não há motivos para desespero. Isso porque o jogador tem contrato com o Rubro Negro até dezembro de 2027. Ou seja, ele só vai poder passar a assinar um pré-contrato com algum time a partir do meio do ano que vem. Aliás, nem a partir do meio do ano que vem. Ele até dezembro de 2027 ele só pode assinar a partir do meio do ano de 2027 que ele pode assinar um pré-contrato. Então ainda tem 1 ano e meio até ele assinar o pré-contrato. Para ele sair tem 2 anos e meio. José Boto teria concordado com os números do contrato anterior, mas ao passar por BAP teve a negociação freada. A atitude foi parecida com o da Arrascaeta, que também tem contrato longo e sem necessidade de correria por renovação. Então o José Boto está travando isso aí. Na verdade aqui, né, nessa matéria, quem travou foi o BAP. Ele até adiantou, mas quem travou foi o BAP e na do Arrascaeta também. Só que vai cair tudo sobre as costas dele, porque ele é responsável por isso. Ele não está conseguindo convencer que deveria renovar com os jogadores agora. Então, no serviço do Boto, a gente já fica ali com a pulga atrás da orelha. Será que esse cara vai dar conta mesmo? É cedo ainda, hein? Mas vamos ver o que aconteceu, né? Então o Flamengo ontem saiu em folga, treinou normalmente, treinou ontem na parte da tarde, treina hoje na parte da tarde de novo. Amanhã se concentra para o jogo. E uma notícia importante e curiosa aí. O Flamengo está preocupado novamente com aqueles vazamentos que aconteciam no passado. O X9 que o Flamengo tinha detectado, eliminado, voltou a atuar com força e está preocupando. Ó. Vazamento de informações voltam a preocupar o Flamengo. Após um período de blindagem no CT, no início da temporada, o assunto voltou a causar preocupação. Quando foi contratado, o diretor de futebol José Boto tomou várias medidas para acabar com o problema, como seguranças ao redor do campo durante os treinos para evitar o acesso a pessoas de fora do futebol. Mas as escalações voltaram a vazar. A contratação de Rodrigo Caio como auxiliar também saiu na imprensa antes do anúncio oficial. Então aí o Felipe Luiz na coletiva, abre aspas, aí disse o seguinte: não controlamos tudo, às vezes as escalações vazam, não vinham vazando, mas não controlo quem pega o celular e manda mensagem, isso é do futebol, claro que me prejudica, é ruim, mas quem faz isso está indo contra o Flamengo, que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir, desabafou o técnico Felipe Luiz após o empate com o Botafogo. Reportagem do UOL Sport, do Bruno Braz. Então fica aí a situação. E a gente tem por último a informação do Jorginho. Ontem surgiu a informação de que o Arsenal teria se despedido do jogador, né? Ainda vai ter mais um jogo aí no qual ele vai entrar, vai ser uma partida de despedida. Deve ser no dia 27 agora de maio. Última partida deles na Premier. Mas o Arsenal já liberou o jogador. Desejou boa sorte ele no novo clube. Não disse o nome, mas todo mundo sabe que é o nosso Mengão. Então o Jorginho está chegando ao Flamengo. Deve chegar para assinar o contrato no fim agora de maio. Casa no dia 2 de junho. E no dia 6 se apresenta para valer o Flamengo. Treina
viaja com a delegação do Flamengo para os Estados Unidos no dia 11. No dia 15 o Flamengo estreia contra o Esperance da Tunísia. Time esse que muita gente acha que é fraco, mas se tá lá é porque é campeão de alguma coisa, deve ser campeão, né, de tudo quanto é torneio lá. É time forte lá, a gente pode ser surpreendido. A gente foi surpreendido dentro de casa pelo Central Córdoba. O Esperance da Tunísia é muito mais time do que o Central Córdoba, então a gente tem que abrir o olho. Mas um reforço já chegou, pode estar cravado aí. Jorginho já é jogador do Flamengo. Agora a esperança que o Flamengo consiga fechar com esse ponto esquerdo aí. O Wesley, que está sendo escauteado, deve ser bom. Eu não lembro dele no Corinthians, se você lembra, comenta aí. E também consiga fechar com o meia, com a qualidade do Arrascaeta, que é muito difícil, mas é o que o Flamengo tem que fazer, porque o Arrascaeta também já está meio capengando. Então tem que trazer um cara do nível do Arrascaeta para estar revezando com ele. Trazer também um lateral, porque o Wesley já está dando adeus há um bom tempo. Inclusive, o Felipe Luiz falou isso na coletiva, que o rendimento dele pode ter caído por causa dos assédios dos estrangeiros, que isso mexe com a cabeça do jogador. Tem tudo isso acontecendo. O Flamengo vai ter que trazer um jogador para repor que saíram ainda em janeiro. E já deve sair jogador agora no meio do ano, que é o caso do Cleitinho. Tem a informação também de que o Flamengo vai buscar aí de todas as formas, vai lutar com todas as garras para tentar trazer aí também mais um centroavante, porque o Juninho não vingou. Inclusive a informação de que o Gerson pode deixar o Flamengo no meio do ano. Zenit, proposta alta, não para o Flamengo, fez uma proposta até menor. O Flamengo no começo do ano ofereceram 28, o Flamengo não aceitou, agora ofereceram 25, mas chegaram no ouvido do Gerson e falaram: Gerson, aqui você vai ganhar 3, 4 vezes mais do que o Flamengo, você quer ficar mesmo? E o Gerson ficou balançado, é a informação que a gente tem. Então as coisas vão começando a mudar. E por isso que o Flamengo prepara esse pacotão de reforço, porque vai precisar, a chapa vai esquentar. Então vocês gostaram de saber que o Jorginho em breve vai chegar ao Flamengo? Comenta aí qual que é a sua expectativa para ver o meio de campo com Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta, Jorginho, Gerson e companhia. Como é que o Felipe Luiz vai escalar esse time? Como você escalaria esse time? Vai ficar doido ou não vai? Comenta aí, seu comentário é importantíssimo para nós. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão, fui, valeu amigos.